a nossa questão de número 1, onde o professor vai abordar com você. Dá uma olhadinha, essa questão que eu vou te trabalhar é uma questão assim, que eu poderia classificar ela como difícil, muito difícil. Professor, você vai começar com uma questão assim? Vou começar com uma questão difícil, muito difícil, justamente para você ver aí o cenário do pior momento, ou uma das piores questões que você pode se deparar dentro da prova do TSE unificado, tá bom? Primeira coisa, não se preocupe com o texto de lei. Eu vou te mostrar aqui algumas características, contexto de lei não, perdão, contexto da questão. Eu vou te mostrar o enunciado, vou te mostrar as alternativas e eu vou vir construindo com você, mas eu quero te mostrar uma coisa, ó. Olha o tamanho dessa alternativa, olha o tamanho dessa assertiva, olha o tamanho, gigante. Olha as respostas. As respostas, o professor só vai colocar aqui o laser para ficar mais fácil. A resposta, ela é bem clara. Todas estão certas, somente uma, ele vem trazendo para você as diversas combinações. E para você conseguir responder, tu precisa enxergar o enunciado. Então nós vamos começar a leitura dele. E você vai perceber que a Branca Fundação Getúlio Vargas, ela se inspira, muitas vezes, na forma como a Carlos Chagas pergunta. Qual que é a grande característica da Carlos Chagas? 1, 2, 3, 1, 2 estão certos, todas estão certas, todas estão erradas? Essa é a modo. E perceba como ela vai exatamente nessa questão, e ao longo das nossa aula de hoje, o professor vai resolver algumas, mas se você procura na banca, por exemplo, lá usando o site do mapa da prova, tu vai perceber diversas questões no mesmo sentido. Olha que interessante, acompanha aí comigo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha. Ana, Inês e Bruna debateram a respeito dos princípios fundamentais que devam direcionar a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então, só vou fazer uma pausa aqui com você. Perceba que ele já sintonizou você dentro do seu conteúdo. Eu trouxe 3 personagens, Ana, Inês e Bruna, e elas estão discutindo sobre princípios fundamentais, ou seja, o título 1 da Constituição, naquilo que tange as relações internacionais, os princípios que regem o direito internacional, tá bom? Agora vamos lá o que ele fez, ó. Mas só que ele não colocou 1, 2, 3, ele colocou as assertivas em formato de ponto, ó. Ana defendia que um desses princípios é a autodeterminação dos povos, indicativo de que o Brasil, mesmo que divirja das leis locais, apregoem práticas discriminatórias, quaisquer que sejam elas, deve respeitar o domínio reservado à norma interna, sem formular qualquer prejuízo de valor, qualquer juízo de valor. Aí ele ponto, segundo assertivo. Inês ressaltava que as relações internacionais devem ser direcionadas pelo escalonamento dos estados soberanos, conforme paradigmas social-econômicos adotados pelo Brasil. E terceiro, Bruna, por sua vez, ressaltou que a concessão de asilo político, ainda que caminhe em norte contrário ao balizamento estabelecido pela ordem jurídica de outros estados soberanos, deve direcionar o Brasil nas relações internacionais. Aí ele vem com o enunciado, ó. O professor Clóvis, ao analisar as afirmações de suas alunas, concluiu corretamente, à luz da Constituição da República de 1988, que, e ele vai fazer as combinações com você. Perceba que é uma questão que se inspira nos assuntos de direito, nos assuntos da forma como que se questiona Carlos Chagas, tá bom? Em que pese nós estamos resolvendo uma questão da FGV, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui, esse ponto aqui é muito top. Então perceba, você só consegue responder as questões se primeiro você conhece quais são os princípios fundamentais que regem as relações do direito internacional. E segundo, não basta só você ter o texto de lei, como por exemplo na Fundação VUNESP ou até mesmo em algumas questões da Carlos Chagas. Na FGV, ela exige, nessa questão, que é uma questão difícil, é uma questão fora da média, ela exige que você tenha o conhecimento do que significa cada um dos institutos. Então, para te ajudar e até facilitar, lembrando que nosso objetivo aqui é resolver questões do qual você consiga enxergar a relação com a matéria. Então, o professor trouxe aqui para você aquele bizu que nós usamos em aula, não é isso? Ainda não comprei recos. Professor, tá escrito errado. Eu sei, mas é só para você memorizar o bizu, tá bom? Então aqui, ó, nós temos os nossos 10 princípios, cada um previsto dele em um dos incisos diferentes do nosso artigo 4, caput, e ele tem aqui, ó, o A, autodeterminação dos povos, o IN, independência funcional, o DA, defesa da paz, a não, é a não intervenção, o CON,
concessão de asilos políticos. O PRE é prevalecência dos direitos humanos. O I, igualdade entre os Estados. O RE, repúdio ao terrorismo e ao racismo. CO, cooperação entre os povos para progresso da humanidade. E o S é a solução pacífica dos conflitos, tá bom? Então perceba, esses são os nossos enunciados. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar cada uma das assertivas. Como ele disse, essa questão aqui é fora da média, é uma questão bem difícil. Difícil para muito difícil, tá bom? Vamos lá. Primeira personagem, Ana. Ana defendia que um desses princípios é a autodeterminação dos povos, indicativo de que o Brasil, mesmo que divirja das leis locais, que apregou em prática discriminatória, quaisquer que sejam elas, deve respeitar o domínio reservado de natureza interna, sem formular qualquer juízo de valor. Então, olha que interessante. Então, pela fala de Ana, ela está falando da chamada do princípio da autodeterminação dos povos. Mas aqui nós temos um problema. Ela confundiu a autodeterminação dos povos com não intervenção. Quando eu falo da autodeterminação dos povos, eu estou trazendo uma característica importante de todas as nações, independente do tamanho dela, do grau de riqueza ou de pobreza, onde essa autodeterminação, por si só, determinação conduzir a sua vida política, econômica, social e cultural. Então, quando o país ele vai definir o sistema político que ele vai adotar, o sistema econômico, o sistema social e o sistema cultural, isso chama autodeterminação dos povos. Isso não tem nada a ver com o objeto da questão. A nossa questão, a bem da verdade, ele está falando de não intervenção. Então, perceba, ele conceitua não intervenção e chama isso de autodeterminação. O que é não intervenção? O Brasil, ele não vai interferir nos assuntos internos de outros países, por mais que ele divirja. Então, questões militares, questões políticas, econômicas e culturais, ele não vai intervir. Então, autodeterminação, o povo escolhe, o povo daquele país. Não intervenção, eu não interfiro nos assuntos internos. Agora, perceba, só vou mostrar para você, eu não vou ler de novo, mas a banca, ela traz para nós a expressão autodeterminação, e aqui ela nos traz o conceito de não intervenção. Então você percebe que a fala da Ana, ela está errada. O que você vai fazer? Fala da Ana está errada. Então não vai sair que nem o taradão, respondendo tudo. Para e volta no enunciado. Nós vamos aqui no enunciado, ó. Todas as assertivas estão corretas? Não, porque Ana está errado. Somente Ana está certa na Bravo? Está errado. Na Charlie, somente Bruna está certa? Não sei. Somente Ana e Inês está certa? Ana está errada, então eu posso cortar. Somente Bruna e Inês estão corretas? Perceba, nós temos apenas duas assertivas que podem estar certas. Você percebe que, na mesma forma, Bruna, pelo menos em tese, está certo. O que vai determinar a minha resposta é Inês, tá bom? Então perceba, Bruna, salvo o melhor juízo, Bruna está certa, tá bom? Vamos só por desencargo de consciência, e percebe, você fazer prova, vamos olhar para que o Inês está falando. Se Inês estiver certa, nós temos aqui uma resposta. Se Inês estiver errada, nós temos outra. Isso é você fazer prova, tá bom? Perceba, a questão difícil, exige um conhecimento do aluno fora da média, mas você consegue resolver com uma assertiva que você tem consciência que está certa ou errada, você elimina aí boa parte das perguntas. Então, vamos lá, segunda personagem, a Inês. Ressaltava que as relações internacionais devem ser direcionadas pelo escalonamento dos Estados soberanos, conforme os paradigmas sociais e econômicos adotados pelo Brasil. Peraí, escalonamento pressupõe que eu tenho uma escala. Escalonamento pressupõe que eu tenho alguém superior, alguém inferior. E peraí, o Brasil, no âmbito das nossas relações internacionais, nós pregamos a igualdade entre os Estados ou escalonamento, a diferença entre os Estados? Próprio, nós pregamos aqui, com certeza, a igualdade. Então, da mesma forma, a frase de Inês, ela está errada. Então, vamos voltar aqui para nossas alternativas. Ó. Como a frase de Inês está errada, eu vou cortar a alternativa eco. Corta a alternativa eco automaticamente. A alternativa Charlie aqui, que é somente a Bruna está correta, é efetivamente a nossa resposta. Mas, para dar sentido, vamos só ler o que a Bruna falou, para a gente finalizar isso aqui. Vamos lá.
Bruna, por sua vez, ressaltou que a concessão de asilos políticos, ainda que caminhe em norte contrário aos balizamentos estabelecidos pelo ordenamento jurídico de outro Estado soberano, deve direcionar o Brasil nas relações internacionais. Perfeito, perfeito. O Brasil está falando aqui da concessão de asilo político. Então essa questão está correta, tá bom? Questão difícil pra caramba, questão fora da média.